Ai, que nervoso. Viu? Meu Deus do céu. Aguenta, coração. Ai, gente, eu entrei no correria, nem disse oi pra todo mundo, né? Oi. Oi. Tudo bem? Agora deu certo, que deu tudo certo agora. Agora sim. Ai, que nervoso. Só para recapitular, tá, gente? Lembrando, falem no ritmo de vocês, tá? Sem falar muito pausadamente e sem acelerar muito também, não atropelando as palavras. A gente precisa entender de uma forma bacana para conseguir passar a mensagem. E é isso.
E estamos no ar já. Oh, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Vibra Talk. Neste bate-papo, que acontece sempre na última quarta-feira do mês, falamos sobre o universo Geek Nerd, sobre o mercado de trabalho de TI e, como na conversa que vamos ter hoje, sobre diversidade e inclusão. Este também é o primeiro Vibra Talk que teremos a interpretação para a língua brasileira de sinais, em parceria com a Inclua, dos nossos queridos Hanna e Giliard. Vamos deixar aqui no chat o site para quem quiser saber mais sobre a empresa deles, tudo bem? Mas então, o que é a diversidade e inclusão? Bom, diversidade está relacionada ao conceito de pluralidade, ou seja, características, comportamentos e valores que tornam as pessoas únicas. Já a inclusão diz respeito com a capacidade de entender e reconhecer o outro, que é diferente da gente em um ou outro ou vários aspectos, e respeitar suas pluralidades, criando espaços saudáveis e o integrando ao ambiente de trabalho. Na conversa de hoje, vamos falar sobre a comunidade LGBTQIA+, e o ambiente de trabalho. Abrir para os nossos convidados se apresentarem, acho importante algumas definições para vocês. Alguém quer fazer alguma pontuação? Vamos nos apresentar agora, um chamando o outro. Pode ser, Olivia. Eu acredito que seja mais tranquilo. Olá, meu nome é Olivia, eu tenho 55 anos, cabelos brancos, uso um óculos vermelho, que é meio tigrado embaixo. Eu estou com uma camisa rosa e com um penduricalho rosa. No meu braço eu tenho 2 pulseiras e tem uma montanha de tatuagem no meu corpo inteiro. Atrás de mim tem uma bandeira que representa o movimento que eu tenho muito orgulho de ser, que é o movimento LGBTQIA e todas as siglas que nos fazem. Héctor, e você? Obrigado, Olivia. Olá, gente. Meu nome é Héctor. Eu sou um homem branco, tenho 31 anos. Eu levo óculos, barba e cabelo rosa, curto. Estou vestindo uma camiseta cinza e, ao fundo, existe uma imagem da bandeira LGBTQIAPN+. Vamos passar a palavra agora para Marina. Bem, meu nome é Marina, eu tenho 24 anos, sou branca, loira, uso um óculos verde arredondado, tenho um piercing no meu septo que tem uns brilhantezinhos, uso um moletom vermelho e atrás de mim também tem a bandeira do nosso movimento. Agora eu chamo a Fernanda para se apresentar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Fernanda, eu tenho 25 anos, eu também sou uma mulher branca, eu tenho cabelos bem cacheados, estou vestindo uma camisa verde e, no fundo, também a bandeira do movimento LGBTQIA+. E a Eloá já se apresentou, então podemos seguir. Então, pode seguir, então. E eu sou Eloá. Sou uma mulher trans, uma mulher branca, careca, com a bandeira trans, né, travesti. Estou usando uma blusa estampada azul e bege. Para começar, o que significa a sigla LGBTQIA+. Ela diz respeito ao movimento político e social que defende a diversidade e busca. Ela diz mais representatividade e direitos para a população. E cada letra representa um grupo de pessoas, buscando também defender a aceitação delas na sociedade, além de respeito integral de seus direitos. Outra questão que deixa muitas pessoas confusas é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. A identidade de gênero diz respeito a como uma pessoa se sente em relação ao próprio gênero. Ao contrário do que muitos pensam, o gênero não é somente relacionado à anatomia dos órgãos genitais.
a autoimagem da pessoa é o fator que mais se sobressai, já que ela se define conforme a percepção de si mesma. Por outro lado, a orientação sexual é um termo relacionado com as diferentes formas de atração afetiva e sexual de cada um. Tá, e como chegamos nessa conversa de hoje? Por que definimos este tema como o nosso terceiro VibraTalk? A ideia partiu das últimas discussões da Comitiva de Diversidade e Inclusão da Vibra. Para falar rapidinho sobre a comitiva, antes de começarmos, eu passo a palavra para a Marina, a líder das pessoas, né, da Vibra, que deu o pontapé inicial nesse projeto. Bem, então vamos lá. Para falar um pouquinho de como surgiu a comitiva, né, o que é esse projeto que a gente tem aqui dentro, queria resgatar que eu sou psicóloga, me formei na UFSC, e dentre a minha trajetória acadêmica, eu sempre tive uma inclinação para os estudos de gênero. Então, conforme fui entrando no mercado de trabalho, fui me desenvolvendo, queria trabalhar isso no local que eu estivesse, né? Queria trabalhar diversidade, queria trabalhar inclusão. Conforme eu entrei na Vibra, tendo ciência desse meu interesse e a trajetória que a Vibra andava fazendo, assim, nós temos os nossos PDIs, que são o nosso plano de desenvolvimento individualizado, que busca desenvolver uma questão pessoal, profissional da pessoa, em conjunto com alguma coisa que vai contribuir para a empresa. Então, nessa junção dessa minha trajetória com a vontade da Vibra de se tornar cada vez mais diversa e inclusiva, e tendo esse vislumbre que para a diversidade e inclusão ser trabalhada dentro de uma empresa precisa ser levada a sério, precisa ter uma área, discussões sobre o assunto, veio a ideia, então, da Comitiva de Diversidade e Inclusão. Então, em novembro de 2021, foi nosso primeiro encontro. E qual era a proposta? Era reunir as pessoas interessadas em trabalhar no assunto, foi um convite aberto para a empresa, que teve engajamento de metade dos nossos colaboradores, pessoas de todas as áreas da empresa participam das reuniões. Então, e aí surgiu essa comitiva, e a ideia era construir essa área, construir a diversidade e inclusão na Vibra. Ela sempre teve essa abertura, mas tinha alguns pontos que a gente precisava trabalhar. Então, a gente estabeleceu reuniões mensais. Nessas reuniões, a gente conversa sobre diversos assuntos, começou a estruturar a área, produzir algumas documentações, e a gente pensou, tá, mas a conversa não pode ficar só aqui dentro, né? Ela precisa se expandir para toda a empresa. Então, vinculado aos encontros da comitiva, todo mês uma dupla se disponibiliza para fazer uma apresentação, que ocorre normalmente nas últimas sextas-feiras do mês, e aí a gente fez uma trilha de conhecimentos a serem abarcados durante o ano todo. Então, a gente já falou sobre negritude, falamos sobre... Ai, agora tá até me dando um branco. Mas já foram umas 5, 6 temáticas trabalhadas, abrangendo diferentes aspectos de diversidade e inclusão. A próxima vai ser sobre inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, dando um exemplo de uma outra temática de que a gente trabalha lá dentro. Então, e essas são para toda a equipe. E bem, é basicamente isso que a gente faz, essa construção em conjunto, essa educação para a equipe. A partir de lá, a gente está cada vez mais mapeando o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode fazer, trocando conhecimentos, construindo em conjunto, se desconstruindo também, né? Revendo também nossos preconceitos que a gente carrega e tudo mais, e fazendo um trabalho muito bacana. Deu para ver que se expandiu. Nossas conversas dentro da Vibra não fica mais só na comitiva uma questão de diversidade e inclusão, a gente sempre está comentando em reuniões abertas com toda a equipe. Então, é bem bacana. Eu vou retomar a palavra para a Eloá para a gente seguir com o nosso VibraTalk. Perfeito. Antes da gente começar, eu só quero convidar os nossos intérpretes para se autodescreverem também. Hanna, podemos começar com você? Perfeito, obrigada, Eloá. Boa noite a todos, meu nome é Hanna, eu sou uma mulher de 27 anos, com a de pele branca, tenho cabelos castanhos, estão soltos nesse momento para trás, meus olhos são castanhos escuros também. Estou usando uma blusa de gola redonda e manga curta cinza escuro. Estou usando fones de ouvido preto, que estão aparentes, passando por debaixo da minha blusa. Estou no escritório da minha casa, onde eu realizo o trabalho de interpretação com fundo branco liso neutro. Boa noite a todos. Meu nome é Giliardi, tenho 33 anos, sou homem de pele branca, cabelo loiro, curtinho, barba feita também bem curtinha, tatuagem nos 2 braços. Estou usando uma camisa preta e um fundo branco.
Obrigada, pessoal. Então, bora começar o nosso bate-papo. Lembrando que, no final, teremos o sorteio dos livros Inteligência Monetária, Criando uma Relação Saudável com a sua prosperidade, da nossa convidada, Olívia Maria. E Tensões entre Homens, Homofobias e Preconceitos entre Masculinidades e Aplicativos de Encontro Gay, escrito pelo Ettore, que também está aqui com a gente. A nossa equipe vai deixar o link para vocês participarem do sorteio aqui no chat. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é uma empresa diversa para você? O que faz um ambiente de trabalho ser diverso? E essa primeira pergunta eu vou... Deixa eu só confirmar aqui se já temos. Eu acho que não temos uma ordem. Então eu vou passar para a Olívia. Tudo bem, Olívia? Certo, lá está tudo ótimo. Então, na minha opinião, diversidade é uma coisa um pouco maior do que o nosso movimento. Porque uma empresa ser diversa, para mim, é uma empresa que ela ouve opiniões diferentes, de diferentes pessoas, diferentes camadas e estratos sociais, de acordo com o objetivo que ela quer alcançar. Então, a diversidade vai um pouco além, né, de ser um homem gay, uma mulher transexual, um pansexual. Eu acho que a diversidade é um pouco maior do que isso, a palavra para mim, né? Então, apesar de nós sermos seres diversos, como nós nos olhamos para fora, eu acho que numa empresa a diversidade é qual produto que eu vendo, o que eu estou fazendo dentro da minha empresa, como é que eu posso chegar aos públicos que eu estou tentando tocar. Porque se você faz um produto para a classe C, não adianta você reunir um bando de PhD numa sala que eles com certeza não vão conseguir chegar, né, a uma unanimidade de como seria a melhor forma de trabalhar esse produto. Então, diversidade, para mim, são muitas cabeças juntas, diferentes, conversando e gerando uma química a partir dali. Essa é a minha interpretação de diversidade. Passo para a Marina. Bem, tu traz tua interpretação, vai muito de acordo também com o que eu acredito, né? Porque quando a gente pensa na questão de diversidade, o que gera esse ambiente diverso é justo esse ambiente que as pessoas se sintam à vontade, tanto para ser quem são, se expressarem na sua individualidade, se colocar, e também compartilhamento de ideias, né? Então, para mim, a empresa diversa é muito esse local onde cada pessoa se sinta à vontade para se expressar, independente, né, de como se identifica, independente dos seus gostos pessoais ou de qualquer outra questão, então, né, que abrange muito mais do que só uma questão de sexualidade, orientação de gênero, né, diversas questões assim, e que abre esse diverso. Tinha uma segunda parte dessa pergunta? O que faz o ambiente de trabalho ser diverso, né? Mas isso, o que faz o ambiente de trabalho ser diverso. Mas então, acho que essa abertura também, né? Quando você pensa em um ambiente de trabalho, aí vai... Desde que a empresa tem que ter abertura para essa diversidade, tem que permitir que as pessoas diversas cheguem no local, né? Quando faz aquela seleção, não, só vou contratar esse perfil de pessoa, assim, também acaba matando um pouco a diversidade e não permitindo que as pessoas se expressem. E agora eu vou jogar para a Fernanda. Bom, quando eu escuto falar sobre diversidade e inclusão, eu penso em todos os aspectos esse espectro que isso pode aparecer, né? Eu estudei muito tempo sobre autismo e no autismo tem um movimento chamado neurodiversidade. Então, onde todos os tipos de mente são bem-vindos e como a gente precisa de todos esses tipos de mente para conseguir funcionar enquanto uma sociedade saudável. Então, além de todas as questões de orientação sexual, gênero, tudo que envolve uma diversidade e inclusão também envolvendo questões sobre deficiência, eu acho muito importante a gente pensar nessa pluralidade, principalmente pensando que a nossa sociedade tem aqui, a sociedade ocidental, né, falando bem aqui do nicho Brasil, tem sempre um padrão pré-estabelecido, um padrão para tudo, para comportamento, para roupa, para estética, para fala. Então, pensar em pluralidade é pensar como todos os jeitos de existir existem espaços e é possível, inclusive, a gente amplificar muito isso. E dentro do ambiente de trabalho, acho que a questão de representatividade é muito interessante, a gente poder ter mentores, pessoas que nos representem para todos os âmbitos da nossa vida. Então, não ter uma pessoa, só um tipo de pessoa como um modelo, mas sim várias pessoas, um espectro de pluralidade para a gente conseguir se basear e conseguir ampliar cada vez mais a diversidade.
E eu passo agora para a Eloá. Bom, gente, para mim, a diversidade é plural, né? É difícil da gente conseguir mencionar, eu não tenho como deixar mais específico do que a Olivia pôde passar, do que vocês puderam passar, do que é uma questão de diversidade, do quanto que é importante o ambiente de trabalho também ser diverso, e como a gente consegue incluir o respeito à convivência, né, dessas diferentes pessoas, dessa diversidade que a gente busca, porque entrar em padrão é muito complicado, é muito difícil, é muito doloroso você não conseguir se ver, né? E quebrar essas barreiras, estando em empresas que realmente estão abrindo espaço, é fantástico. Você conseguir manter uma qualidade de crescimento, conseguir se sentir valorizada por simplesmente entenderem e respeitarem quem se é, né? Do porquê a necessidade de você estar na empresa, porque é importante que todo mundo consiga estar, a gente não consegue ver, a gente fala muito de diversidade, fala muito da necessidade das empresas serem diversas, mas é muito difícil realmente de você ver isso, né? Hoje em dia, no mercado que eu tô vivenciando, a visão é outra, não vou negar. Eu não trabalhava com tecnologia, não tinha conhecimento nenhum até pouco tempo atrás. Eu sou nova, né, dentro da Vibra, e hoje eu me sinto assim muito privilegiada por conseguir esse lugar. E eu, às vezes, muitas vezes, eu ainda acho que, nossa, eu realmente, será que merecia? Porque a sensação é de que a gente nunca faz o certo e de que nunca tá indo pro lugar certo, sabe? De nunca é o suficiente. Então é muito bom quando a gente consegue entender que somos capazes de estar em cargos que são realmente importantes, a gente tem sim oportunidade de poder crescer. E para mim, uma empresa diversa é a empresa que abrange isso, né? Acolhe a gente e dá espaço para crescimento. Essa, para mim, é a minha visão. Eu vou passar para o Ettore. Ai, gente, que ótimo ouvir vocês, que ótimo estar aqui. Eu não falei, né? Do privilégio de estar aqui entre vocês. Muito obrigado. Para mim, gente, diversidade tem a ver com diferença. E de acolher essas diferenças. Muitas vezes as pessoas pensam em diversidade em alguns quesitos só, né? E quando a Fernanda ali começou a falar sobre o quanto de abrangência que a gente tem, né? Então a gente pode falar sobre pessoas com deficiência, a gente pode falar sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, sobre crença religiosa, sobre lugar de pertencimento, nacionalidade. Então tem tanta possibilidade de pensar a diversidade e, para mim, a diversidade, tem até uma frase bem comum que colocam bem do LinkedIn, né? Diversidade é quando você convida para a festa. E inclusão é quando você chama aquela pessoa para dançar, né? E, para mim, não existe diversidade sem que haja inclusão, para que essas pessoas se sintam num coletivo, juntas, colaborando entre si, e não que cada um esteja, ou cada uma esteja num setor, ou que haja. A questão é sobre sinergia. E passa também por pertencimento, da gente sentir orgulhosamente pertencente a uma organização, daí agora falando sobre organização mesmo, né? E para mim, uma organização ela consegue ser diversa quando ela consegue deshierarquizar as diferenças e ver as diferenças com bons olhos. E pensar como cada perspectiva, desde que respeitosa, tende a colaborar com um time, com uma equipe, com uma organização. Vou passar então de volta para nossa Eloá. Bom, aproveitando o gancho, então, muito obrigada, né, a todos. Aproveitando o gancho, então, quais seriam, então, os primeiros passos para tornar uma empresa mais inclusiva? Quais iniciativas que a gente consegue considerar válidas para que seja uma empresa inclusiva de fato, né? Então, eu vou aproveitar que você já falou de inclusão e eu vou pedir essas dicas para você mesmo, Ettore, e aí a gente faz um bate-volta, tá?
Perfeito, Eloá. Acho que existem diferentes estratégias, diferentes modos de trabalhar com diversidade, inclusão, equidade e pertencimento dentro das organizações. Eu sou professor, além de ser publicitário e de consultor em diversidade e inclusão, e eu acredito muito na educação como um caminho muito importante. Porque não adianta, ao meu ver, que a gente tenha várias pessoas diversas dentro de uma organização se a gente não consegue respeitar essas diferenças e essa diversidade. Então, é importante ter, ao meu ver, de início, um letramento, uma sensibilização, principalmente da liderança, né? Acredito que foi Marina ou Fernanda que comentou desse papel da liderança, acho que foi a Fernanda, né? Da gente ali sentir representade, né, diretamente. Então, acredito que passa por esse processo de educação mesmo, e não é uma educação no sentido formal, e também não é uma formação técnica, é uma formação humana, né? A gente tem falado tanto sobre soft skills, sobre desenvolver habilidades socio, né, emocionais. E é isso, trabalhar com diversidade e inclusão é trabalhar com os laços humanos, que é trabalhar com as nossas diferenças. E depois de estar todo mundo assim, nossa, entendi então que cada letrinha da sigla LGBTQIAPN+ significa, entendi as violências que as mulheres sofrem, que as pessoas negras sofrem. A gente desenvolve um olhar empático e respeitoso, pensar em outras questões, né? E daí, diretamente, fazer ali dentro da organização uma pesquisa demográfica para entender quais são os públicos, lidar com seleção de talentos que são diversos e que são diversas, né? Pensar em capacitações constantes, pensar os níveis salariais estão adequados para todo mundo, né? Criar os comitês, as comitivas, que são super importantes também. Então, existem muitas estratégias, mas para mim é muito mais importante pensar antes da porta para dentro do que da porta para fora, porque tem muita empresa que a gente vê que é no discurso marqueteiro, que aparece, nossa, eu sou super apoiadora das causas sociais e tudo mais, mas internamente as questões não são bem assim, né? Então, isso passa muito por identidade de marca e sensibilização das pessoas. Eu acredito que esses são passos significativos para a gente começar a pensar em diversidade e inclusão dentro das empresas. E você, Olivia? Uai, Héctor, obrigada. Eu tenho uma ideia, tudo que você falou eu achei excelente, eu acho muito bacana essa parte política, mas eu tenho uma preocupação muito grande, que eu falo isso para alguns amigos meus, que por mais tolerante que ele seja comigo, o filho dele vai ser racista, porque o sistema educacional é ideológico. Então, a nossa briga não é o espaço de trabalho, é os filhos das pessoas que trabalham com a gente, como eles vão reagir amanhã a uma pessoa que nem a gente. E pode ser que eles reajam mal, por melhor que sejam os pais. Então, inclusão, para mim, é naturalidade. Eu me sinto inclusa no local que ninguém olha para minha cara, que ninguém me pergunta absolutamente nada sobre mim, que ninguém tenta tocar em mim para saber se eu sou de verdade. Inclusão, para mim, é ignorar o que eu sou e apreciar eu como ser humano. Inclusão, para mim, é isso. É um ser humano que está na sua frente, seja ele como for, de cabelo, transexual, gay, preto, branco, azul, amarelo, radical ou não radical. Então, o que eu vejo para as empresas serem mais inclusas e diversas é que o RH delas tem um tipo de gestão que só traga pessoas que estejam dentro daquele parâmetro. Então, acho que é um parâmetro maior, né, de abordagem de pessoas que sejam tolerantes naturalmente, que queiram uma sociedade diferente. Então, na hora que as pessoas começarem a ser reprimidas pelas suas radicalidades nos locais de trabalho, ou seja, você não vai trabalhar aqui desse jeito, as pessoas vão ter que mudar. Porque a gente precisa fazer a roda girar para o outro lado. Porque senão a nossa geração vai estar ganhando um monte de coisa e a próxima geração pode estar vindo toda errada. Então, para mim, inclusão passa por isso. Essa é a opinião. Acho perfeito o que você falou, mas eu fico sempre preocupada com os nossos filhos, né? Marina, né? Tá ótimo, né? Porque a educação corporativa ela não deve só ser corporativa, né? Ela tem que se estender para algo muito maior. Daí também a importância das empresas pensarem em educações para fora, né? Em ações sociais que são de fora, né? E principalmente porque muitas vezes existe até um comportamento de, não, aqui dentro da empresa eu vou ser ok, eu vou ser bacana, mas fora, no ambiente familiar, no ambiente privado, é outra questão, né? E é exatamente o que você falou, né, Olivia? É algo estrutural, é muito maior, né? Estou super de acordo contigo. Bem, então, seguindo aqui para minha
Concordo, assim, é incrível fazer essas trocas com vocês, né? Cada coisa que vai, reforça as coisas que a gente já pensa, complementa, traz uma outra visão. Tá sendo incrível todas essas trocas. A resposta que eu tinha meio pronta na minha cabeça para essa pergunta, né? Que eu falo, um primeiro passo é tu olhar em volta, é perceber o porquê que a empresa não está sendo diversa e inclusiva, né? O primeiro é se situar. Eu acho que vai bem por essa linha, é o mapeamento, é a educação, né? Educação é algo que é muito importante ser constante também. E nessa linha, né, que a Olivia trouxe da questão de realmente girar a roda, fazer com que só pessoas que têm essa mente aberta para essa diversidade, né, que tem essa construção entre, até uma prática que a gente adotou depois da formação da comitiva foi a questão de perguntas, a gente fez perguntas de aceite da tribo, que a gente falou, mas foram perguntas que a comitiva de diversidade e inclusão elencou, que ajudam a ter um pouco da visão de mundo daquele candidato. Então, de certas formas, isso por vezes, veio aquela pessoa que a gente vê, que tem esse comportamento engessado, que vai fazer que as pessoas que estão aqui dentro da empresa possam se sentir desconfortáveis, né? Que as nossas pessoas diversas vão ser ameaçadas por alguém que a gente fala, não vai, só vai entrar quem tiver de acordo com essa visão, né? E bem, acho que são as coisas que eu posso complementar, porque realmente trouxe uma aula assim do que é para, né, para diversidade e inclusão. E vamos lá, Fê. Bom, eu também estou super feliz, ao mesmo tempo que é uma mistura de sentimentos, né? Um orgulho muito grande conseguir estar aqui conversando com vocês sobre isso e pensar que, embora sejam perspectivas que não digam exatamente a mesma coisa, são totalmente complementares em diferentes espaços, né? Acho que uma coisa vai muito ao encontro da outra. Tem a nossa, por exemplo, a nossa empresa e culturas que já são empresas que já têm uma cultura já diversa, já instaurada, já ter esse pente fino, digamos assim, para que as pessoas que têm uma mente aberta estejam ali. Agora, as empresas que têm uma mente já um pouco mais tradicional, que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com diversidade e inclusão, porém estão dispostas a tentar pensar diferente, vai muito ao encontro do que o Ettore falou, e acho que o falar sobre isso nesses espaços é muito importante. Eu acho muito problemático quando vejo no LinkedIn empresas falando que contrato humanos. Então tem essa diferença, né? Não vou contratar mulher ou homem, vou contratar humanos. Isso é extremamente complicado porque as pessoas não partem de pontos semelhantes. Na verdade, as pessoas partem de pontos muito diferentes, têm vivências muito diferentes, então a gente precisa olhar para isso, porque estando no mercado de trabalho, por exemplo, sendo uma mulher, não é a mesma coisa do que ser um homem no mercado de trabalho. Existe todo um atravessamento histórico, cultural, político, de questões de maternidade, muitas questões que atravessam. Então, acho que o falar sobre isso e pontuar o porquê que é diferente é um primeiro passo para pensar, para começar a expandir a mente, né? Porque tem muitas pessoas que, como a gente vai vivendo na mesma bolinha, né? E as redes sociais acabam inflando isso cada vez mais para que a gente esteja só com pessoas que pensam parecido com a gente, é um pouco complicado a gente simplesmente, vou brotar e vou ter um pensamento aqui mais expansivo, vou começar a pensar um pouco mais plural. Então, questionar essas coisas que em tese são normais, que são naturais, que estão simplesmente instauradas ali, tipo, será que essa é a única forma mesmo de existir? Será que esse é o único ponto de vista sobre essa vivência, sobre esse lugar, sobre esse trabalho, sobre essa empresa? Então, acho que o questionar e a educação tem que andar ali junto. E acho que deu uma travadinha, mas acho que está funcionando de novo. Sempre pensando na evolução. Acho que se tem uma coisa que eu acredito que deveria ser em comum da humanidade é buscar por essa evolução. Então, acho que é muito nesse sentido. E você, Eloá, fala aí pra gente. Bom, gente, eu quero aproveitar agora para falar do sorteio, tá? Se você está aí presente, assistindo a gente, no chat tem o link para o sorteio dos livros maravilhosos da nossa Olivia Maria e do Ettore, ok? O recado foi dado. E falando de inclusão, para mim, incluir é uma questão de necessidade. Falar sobre inclusão é mais importante ainda. Pensar na educação é primordial, né? Eu acho que tudo que a gente tem pontuado aqui é uma maneira da gente conseguir entender
o quão importante é. Porque no LinkedIn, principalmente, a gente vê muitas pessoas que, obviamente, a gente escuta outras pessoas falando, não liga pro hate e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque a gente consegue sentir, sim, o quanto as vagas de diversidade, né, sejam para pessoas com deficiência, sejam para pessoas e gêneros, né, específicos, como vaga para mulheres, vaga para pessoas trans, vaga para pessoas negras, né, indígenas e etc., eu acho que a importância é justamente em incluir, é demonstrar que a gente está pronta para aprender o futuro, entendeu? Para entender o futuro, porque não está indo muito para frente, né? A evolução faz com que a gente consiga ter respeito e entendimento, e querendo ou não, a inclusão ela é algo necessário para frente, né? Os pontos é justamente esse, conseguir entender, a empresa primeiramente ela precisa entender qual é o perfil de cada profissional, né? De cada candidato, qual é a necessidade real, né? Por exemplo, pessoas trans engravidam e têm filhos também. No caso de um homem trans, a empresa, qual vai ser a ação para com esse profissional? Então, assim, são coisas que a gente está lutando para o futuro mesmo, né? Então, incluir é uma necessidade, e a educação das empresas para a inclusão é algo que já está tardio, na verdade, né? E é isso. Bom, agora eu tenho uma pergunta que ela é direcionada para os nossos convidados, que não são profissionais da Vibra. Então, assim, agora a terceira pergunta é: como está o cenário da diversidade e inclusão nas empresas no Brasil? Você considera as empresas inclusivas? Olivia, você pode começar para a gente? Claro. Eu vou começar falando um pouco da empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa chamada Muri Talent Tech, onde nós temos 26% do corpo de funcionários pertencentes ao grupo LGBTQIA+. A média histórica brasileira é 12% a 14%. Então, nós estamos numa média maior do que essa. Uma característica da empresa que eu trabalho, eu vejo que algumas outras empresas estão seguindo nesse caminho, é contratar seres humanos, né? Não existe uma diretriz para eu quero contratar uma pessoa que seja assim. As empresas têm que querer dar match entre o que ela precisa e o profissional que está na frente dela. O que esse profissional é, o que ele faz da vida dele, é uma questão dele, não pertence à empresa. Então, eu acho que eu vejo o quadro da minha empresa, como ela trabalha, e acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a olhar o Brasil como um todo, eu vejo que hoje existem prêmios, né? Eu chamo os easter eggs do negócio hoje são as transexuais, quer dizer, são mulheres que venham de baixo e que sejam mulheres pretas que venham de baixo, quer dizer, começa a se tornar um easter egg para as empresas. E eu não sei se as empresas estão tratando essas pessoas com todo o respeito que elas mereçam. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu tenho medo profundo, eu posso citar o nome de uma empresa aqui? Eu tenho medo profundo de uma plataforma de empregos, que se você entra nessa plataforma de empregos, ela pergunta as suas orientações. E aparece depois um negocinho escrito assim, pela orientação de nós sermos do grupo, vai aparecer uma coisa assim, caso não dê para essa vaga, nós estamos separando o seu nome e ofereceremos para alguém que queira. É muito estranho, né? Porque eles estão dando um marcador em cima da gente, dizendo que a gente está marcado lá dentro, então daqui a pouco eles vão estar vendendo a gente. Mas aí eles estão vendendo o quê? Eles estão vendendo marketing. Então, eu acho que enquanto existem coisas desse tipo, eu tenho as minhas dúvidas sobre tudo o que acontece. Um outro lado que eu acho muito interessante é que todas as empresas que fazem muito marketing conosco não me parecem empresas inclusivas, porque elas estão nos usando. Então, assim, eu acho muito legal as empresas que têm ações e que elas não utilizam as pessoas. Então, de repente, eu estou conversando com o Héctor e ele me fala, poxa, lá na minha empresa, a gente tem um dia assim que é dos pais, ele falando comigo. Mas na hora que a empresa pega no nosso dia, no LinkedIn, começa a falar tudo que ela faz para a gente, me soa muito estranho. E o brasileiro ainda tem essa mania de olhar a gente como se fosse marketing, como se fosse um objeto. Isso, para mim, é o contrário da inclusão. Porque a inclusão é justamente eu não aparecer. Eu aparecer se eu quiser, né? Mas na hora que você vende, nós estamos financiando isso, financiando aquilo, eu não acho que seja legal você falar. E até, de certa forma, eu não sou nem católica, mas isso é bíblico, né? Quer dizer, primeiro você oferta, você não fala, né? E as pessoas têm que falar demais. Então, pelo cenário que eu vejo, pela quantidade de posts que eu vi no nosso dia,
que, em vez de ser um post simples, dizendo assim, eu apoio, era um post dizendo tudo que eu faço para que você esteja aqui, e isso não me parece ser inclusivo. Porque eu estou sendo um objeto que estou sendo utilizado para ele poder subir o NPS dele, alguma coisa desse tipo. Então, eu não acredito nesse tipo de inclusão. Acho que o Brasil ainda é um país muito atrasado, porque eu não vejo poucas empresas, eu sei que a Vibra é assim, eu já fiz trabalho com vocês, eu entendo que a Vibra é assim, eu entendo que a Muri é assim, eu entendo que algumas outras empresas que eu conheço são assim, ou seja, elas são inclusivas porque elas estão conosco pelos profissionais que nós somos. Agora, eu tenho muito medo quando eu vejo o cenário brasileiro, onde as pessoas ainda são usadas como propaganda e postas em ambientes onde elas não conseguem conviver de uma forma pacífica com grupos que já estão lá dentro, que olham para essa pessoa, peraí, mas se esse é o prêmio agora, ele pode ter coisas que eu não tenho e estou aqui há muito tempo. Então, às vezes, determinados destaques que você dá, eu garanto uma vaga para você, acaba sendo um negócio muito ruim para a pessoa que está ali dentro, porque a empresa não é preparada para seguir aquilo. Então, eu acho que há um trabalho muito maior que o brasileiro deveria estar fazendo, as empresas brasileiras, que era, primeiro, ter consciência de quem trabalha na empresa. Qual grupo que eu tenho? Eu tenho um grupo que ele tem capacidade de ser diverso, porque ser diverso é uma capacidade que você tem que ter de gerar empatia, cuidar de todo dia com as pessoas que conversam com você. Você tem que olhar sorrindo para as pessoas que trabalham com você. Se você não é empático, se você não tem equidade com o seu grupo, você não vai nunca conseguir aceitar a diversidade e a inclusão. Então, acho que o primeiro exame é as empresas saber se elas têm a capacidade de fazer isso. Se elas não têm mentes retrógradas lá dentro que não vão apoiar esse tipo de coisa. E no Brasil ainda vejo, e eu acho que um sistema político, a gente está vendo o que está acontecendo, é impossível a gente não ver como o Brasil está retrógrado. Quer dizer, nós ainda somos o país que mais assassina transexuais. Quer dizer, nós ainda somos o país que tem maior violência contra a população lésbica, gay e bissexual. Então, em função de tudo isso, eu diria, pelo que eu vejo das empresas, nós ainda somos marketing. Mas, espertamente, eu vejo que a maioria de nós somos pessoas que já estamos... Como a gente leva a verdade na cara, a gente não esconde, a gente bota no nosso cabelo, bota no nosso peito, nós também estamos transformando esses espaços só com a nossa presença. Hoje nós entramos em lugares que nós não entrávamos antes. Então, isso vai acontecendo e nós vamos nos unindo. Mas ainda acho que as empresas pecam por olhar nós como marketing, né? Quando nós não somos marketing. São pessoas extremamente bem formadas, mestrandos, doutorandos, somos mestrados, temos uma formação ótima no que fazemos, somos pessoas extremamente capazes de competir em qualquer tipo de mercado. A proteção não precisaria existir, na minha opinião. Você tem que entrar de igual para não ter problema. Então, eu não vejo o mercado brasileiro como um mercado consolidado de inclusão e diversidade, enquanto nós somos propaganda. Quando nós deixarmos de ser, sim, eu acredito. Desculpa se eu fui meio radical, tá, gente? Eu passo para o Héctor. Beleza. Eu acredito que as empresas elas começaram a tentar furar a bolha dos padrões. Acredito que isso é muito recente, e ali nos anos 2015, 2016, começaram a surgir algumas pesquisas que falavam, olha, empresas, ter equipes diversas faz com que você tenha mais ganho financeiro e faz com que você tenha mais competitividade e valor de mercado. E daí tem tudo a ver com que essa visada crítica, né, que a Olivia está trazendo, que é muito importante. E daí existe essa discussão muito contemporânea de as empresas estão fazendo isso porque elas estão fazendo isso genuinamente, ou existe ali um diversity washing, ou um desejo de ter maior valor de mercado. E eu acredito que existem empresas do outro e dos dois. Eu acho que, assim, existe uma mistura, né? Até porque dentro das empresas, claro, a maioria das empresas, as empresas privadas, elas querem ganhar dinheiro. Esse é o objetivo delas. Ainda assim, as empresas também estão percebendo, viu? É isso, nós que estamos trabalhando lá, também somos representantes, pessoas representantes das empresas, e se a gente não for bem tratado e bem tratada, isso vai vazar. E a gente vai no LinkedIn falar. E a gente não vai fazer com que isso seja apenas só na nossa bolinha, a gente vai furar a nossa bolha, né? Então, eu estou vendo um movimento, assim, das empresas, e é um movimento que, às vezes, não vem nem com o viso do lucro, vem de pequenas pessoas dentro das empresas falando assim, viu, eu pertenço a um grupo minorizado, ou não, eu não pertenço a um grupo minorizado, mas eu sou uma pessoa aliada, e eu quero que a empresa mude. Então, acho que tem, assim, múltiplas entradas, possíveis entradas, né? Eu acredito que a gente ainda está engatinhando. Como Eloá falou, isso deveria
está muito mais avançado. Tem uma pesquisa da PwC feita em 2020, com 30 grandes empresas aqui no Brasil, e apenas 3% delas têm departamento de diversidade e inclusão que são maduros. Então, é algo muito recente. E daí tem uma pesquisa que eu até trouxe aqui para vocês, que é do LinkedIn, se chama Pesquisa Orgulho no Trabalho de 2022, tá? Foram entrevistadas 1.181 pessoas brasileiras. E 43% das pessoas LGBTQIAPN+, entrevistadas já sofreram algum tipo de discriminação na empresa, vindo de colegas ou de líderes. Principalmente piadinhas e comentários preconceituosos. Isso equivale, gente, a quase metade. Isso é um dado muito alarmante. Então, assim, que bom que a gente está tendo essa discussão, mas essa discussão ainda vai caminhar muito, vai ter muita treta. E, assim, a gente precisa de fôlego, a gente precisa ter espaços como esse para discutir, né? Para problematizar, de ter essa visão crítica que a Olivia está trazendo, que é super importante a gente pensar assim, viu, mas você está fazendo, você está me usando, né? E a gente também ter essa visão crítica enquanto pessoas. A questão é, o público consumidor está falando, eu não vou comprar de marcas que não investem em diversidade e inclusão. Existem marcas, públicos que não vão fazer isso? Sim. Existem públicos internos falando, eu só vou trabalhar em marcas, eu sou Capacitade, tenho meu doutorado, tenho meu mestrado, né? Eu só vou trabalhar em empresa que me valorizar, meu bem. Aqui, não sou obrigade, tá bom? Então, tá tendo esse movimento nosso, e claro, né? As marcas, as empresas, elas acompanham a sociedade. E a gente está vendo, assim, nos anos 2010, o boom da discussão feminista, de diversidade e inclusão, antirracismo, anticapacitismo, antigordofobia, né? Então, assim, as empresas, elas estão inseridas na sociedade. E elas, né, têm que se readequar a esse processo, né? Mas, com certeza, isso ainda vai muito... Tem muito que avançar. Que bom que estamos avançando, mas que pena que ainda estamos no início. Sabe aquele meme da Anitta? Sim e não, que ela fica virando? Sim, mas não. É tipo assim, que bom que nós estamos... Mas podia ser mais pra frente. Ah, mas tá, mas é alguma coisa. Ah, mas podia ser mais. Essa sensação que eu tenho de como que tá a diversidade e inclusão no Brasil. Tanto que a gente está vendo um boom, né? De cursos de pós-graduação agora de diversidade e inclusão, de workshops, dessas discussões. Porque essa é uma pauta que está super em alta, né? Às vezes por interesse comercial, ou melhor, muitas vezes por interesse comercial, mas ou muitas vezes também por outras questões, como nós lá falando assim, vamos lá, povo, vamos agir, tá? Vamos sacudir essa poeira e fazer com que isso seja tudo purpurinado, né? Vamos enegrecer esse lugar, né? Todos esses movimentos que nós, grupos minorizados, temos feito, né? Acredito que respondi. Vou passar a palavra de novo, então, para a Eloá. Perfeito, vocês são perfeitos, gente. Que debate é esse? Ó, galera, eu quero agradecer também, avisando que no chat tem um link para o sorteio, tá bom? Entra aí no chat, acessa o chat para vocês conseguirem o livro. A gente vai sortear o livro do Héctor e o livro da Olivia no finalzinho do nosso Vibratalk, tudo bem? E continuando com as questões, para vocês, qual seria a maior vitória da comunidade LGBTQIA+, no ambiente de trabalho? E quanto a gente ainda precisa avançar nesse sentido? Bom, a gente já deu uma boa adiantada, né? Mas eu vou passar para a Fernanda. Para você, meu amor. Bom, de marco histórico, eu não vou ter bagagem de estudo para trazer aqui. Acho que a Olivia e o Héctor vão conseguir contemplar muito bem isso. Mas acho que as vagas afirmativas, momentos em que a cultura diversa são mais exaltadas, como está acontecendo, como a Tori falou, a partir de 2010, isso está sendo muito mais discutido. A partir do momento em que a gente tem influencers e pessoas em cargos muito importantes em empresas de alto nome, que são pessoas diversas, são pessoas negras, são pessoas LGBTQIA+. Então, a partir do momento em que estamos ocupando esses espaços, eu acredito que é um espaço em que tem muita potencialidade, porque tem muito contato com um nicho gigantesco de pessoas, e a gente consegue falar isso cada vez mais abertamente para mais pessoas. Acho que é um grande marco para mim. E pode falar aí, Marina.
Bem, pensando até, ouvindo as falas, tudo, assim, acho que uma grande vitória que a gente está tendo é a gente poder exigir não estar mais, para aqueles que podem, né, que não atinge a todos. A gente sabe que tem muita gente ainda que sofre preconceito, discriminação, às vezes acaba não conseguindo acessar o mercado de trabalho no nível que merecia, por conta de sua especialização, por toda a sua capacidade, né, como ser, e por vezes acaba uma discriminação tira, mas para aqueles que podem, eu vejo que essa movimentação da gente poder se posicionar, não, vou estar dentro de uma empresa, eu quero que ela desenvolva diversidade e inclusão, essa questão também essa consciência de consumo, de que empresas eu vou apoiar, não vou dar só o meu pink money aí para a empresa que em junho pegou, fez uma festinha, acabou, nunca mais falou, arrancou as bandeiras, né, aquele meme mesmo, o pessoal virou um mês arrancando, assim, então acho que a gente poder se posicionar, né, eu acho que também ter uma trajetória que cada vez mais pessoas podem ser elas mesmas, falar sobre sua orientação sexual, falar sobre suas questões, então levar isso. Eu penso na minha pequena trajetória, acho que teve momentos da minha vida que eu não me senti tão à vontade de falar que sou bi, pan, num ambiente de trabalho, e hoje em dia poder falar disso com mais naturalidade, acho que as pessoas, mesmo aqueles que não participam, mas no meio vejo, né, não sei também se é um recorte aqui da Vibra, mas já tendo uma consciência, já vindo com menos piadinhas, então acho que estarem levando mais a sério a questão de diversidade e inclusão, isso poder estar sendo exigido, e né, tanto do público interno quanto externo, mesmo que muitas vezes seja movido por nós, que estamos em grupos minorizados, né? E bem, mas com certeza a gente tem muito ainda, né, que encaminhar, tem muito ainda que evoluir nesse sentido, e agora até me travei e vou passar adiante. A gente fica com tanta coisa para falar, né? Um assunto tão complexo, porque tem tantas interseccionalidades que cruzam, tem tanta coisa que afeta, né? Mas eu acho que é principalmente isso, a gente poder estar cobrando de que a diversidade e inclusão seja debatida, que esteja presente nos espaços, e apesar dos haters, a gente continuar se fortificando e estar nesse processo de evolução. Acho que a maior conquista é a gente ter começado a girar essa engenharia para, no futuro, estar onde a gente quer chegar, né? Então, Eloá, quer responder essa um pouco antes de passar para os convidados? Pode ser, muito obrigada. Bom, gente, na minha visão, assim, a maior vitória da comunidade, sem sombra de dúvidas, é a visibilidade. É você, pelo menos, conseguir ter voz. Porque, por mais que seja muito difícil da gente conseguir ser respeitado... eu tô falando muito rápido, perdão. Por mais que seja muito difícil da gente ser respeitado no ambiente de trabalho, você conseguir ter voz, né? O que a gente diz ter um impacto na empresa, né? Ver que existe uma grande diferença quando a gente fala o que realmente incomoda, quando a gente fala qual é a importância de realmente ter uma pessoa diversa dentro da empresa, ou de você simplesmente conseguir passar, né? Quais são as suas necessidades como profissional, quais são os seus sonhos, porque quando a gente vai fazer a entrevista, a gente escuta muito, né? Como você se vê no futuro, qual é o seu interesse dentro da empresa. E quando não se tem uma liberdade de expressão de quem se é, porque não é nem liberdade, né? Digamos o respeito. Quando se falta o respeito com a compreensão do próximo, que é a falta de empatia, é muito complicado de se conseguir imaginar e ficar na empresa por muito tempo. Então, é muito importante ter voz. E uma empresa que dá voz, querendo ou não, é uma empresa que está começando, né? Não vou falar que está 100%, mas que está começando a dar espaço para que a gente consiga ter bate-papo como esses, né? Ter mais bate-papos, conseguir chegar numa conclusão que seja macro no futuro, mesmo que distante, mas pelo menos a gente está aqui, né? Abrindo espaço. E na minha percepção é isso. A maior conquista é justamente a visibilidade, a voz, é você conseguir ter réplica, né? Porque mesmo que tenha lá os ha-ha-ha e os haters, também são visualizações, também é compartilhamento. E é isso aí, a gente precisa estar em todos os lugares, porque quem não é visto não é respeitado, né? Bom, vou passar para o Ettore agora. Quais são as vitórias, né, no meio do ambiente, no ambiente de trabalho, Ettore, em sua visão?
Eu acredito que as vitórias têm muito a ver com as vitórias dos ativismos e dos movimentos sociais mesmo, porque isso vai para as empresas, né? Então tem várias não, tem algumas conquistas legais que a gente tem conseguido. Eu acredito que elas são importantes, mas eu acredito que algo que se destaca no modo de se dar a ver é a gente aprender a se mostrar, sabe? A se dar a ver. E construir redes aliadas que nos permitem falar assim, eu não tô só, e olha, eu vou fazer barulho sim. Eu não sou muito da linha. Eu acho que existem diferentes modos da gente conquistar direitos. E eu acho que existem formas pacíficas que funcionam e outras que não são pacíficas no sentido de "Nhe, nhe, nhe". Não, a gente vai chegar com firmeza. A gente vai chegando para empurrar o armário mesmo. A gente não vai destrancar o armário. A gente vai empurrar o armário e vai destroçar o armário. Porque a gente não quer mais ficar dentro do armário, né? Alguns avanços que eu acredito que a gente está tendo, mas que a gente precisa ter muito ainda de avanço, né? Da gente entender o movimento LGBTQIAPN+, para além dos homens gays, né? E daí fazendo a minha meia-culpa, né? De pensar que as mulheres lésbicas precisam e devem ser visibilizadas, né? E que o protagonismo do movimento LGBTQIAPN+, ao meu ver, deve totalmente sair da figura do gay, principalmente do gay que padrão, né? Branco, cis, é, a, a trajetória que a gente tem visto do movimento trans, que eu acho que é muito bom, dessa visibilidade trans que a gente tem visto, trans, travesti, transexual, transgênera, né? Daí pensando em todos os conceitos que abarca. É, mas eu acredito que ainda a gente tem muito que avançar em outros sentidos. Então, cadê as pessoas bissexuais e pansexuais, né? Mas mais que isso, e as pessoas intersexo, né? E aí, as pessoas não sabem o que é intersexualidade, né? Claro, ninguém tem a obrigação de saber. Todo mundo está em aprendizagem. Mas e aí? E as pessoas intersexo que compõem uma parcela significativa da população mundial e brasileira, né? E as pessoas que são não binárias, que também têm vindo aí, né? Que muitas vezes estão ali no guarda-chuva trans, há uma discordância, mas e as pessoas que não consideram nem homem nem mulher, exclusivamente homem ou mulher? Eu acredito que tem muito que avançar. E essa pergunta, mas essa não é uma resposta sobre ambiente de trabalho? Na verdade é, porque se existem pessoas trabalhando nos ambientes corporativos, então, existem essas questões que precisam ser explicadas, para além da capacidade técnica, para além da capacidade, né, da profissão ali mesmo, né? Então, acredito que há muitos avanços ainda pela frente e que os avanços sociais, eles andam muito, muito colados nos mercadológicos e nos organizacionais também. Passo a palavra para a Olivia. O seu som está desligado. Obrigado por passar a palavra para mim, Antônio. Obrigado por tudo que vocês falaram. Eu acho que tudo isso já está respondendo a pergunta. E na minha concepção, quando eu olho para... Aí eu vou falar da minha área transexual, porque a gente sempre vai ter mais poderio de falar dentro da sua área, né? Então, eu vejo o trabalho da Márcia Rocha com Transemprego, que já tem 1.300 empresas oferecendo vagas, né, para transexual. Então, eu vejo o trabalho que a Maite Schneider vem fazendo, eu a conheci há 25 anos atrás em Curitiba, vejo o trabalho que ela vem fazendo e superando a cada dia, né? Eu vejo que a televisão, a TV Globo ainda é a maior televisão de todas e ela tem atrizes lá dentro, né? Então, eu vejo que o movimento começa a se normalizar de determinado jeito e as pessoas começam a ver. E eu acho que a grande conquista, por mais incrível que pareça, é você ser normal, né? Eu acho que essa é a grande conquista do movimento, é a normalização, porque a normalização tira o medo, tira o receio, né? Quer dizer, então eu acho que quanto mais normal for a presença que nós vamos ter dentro de uma sala de reunião, quanto mais normal for a presença dentro de uma empresa, quanto mais degraus nós pudermos galgar, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, transexuais que talvez
não teriam uma condição de estar cursando um curso digital, elas estão fazendo por quê? Porque tem gente apoiando nesse sentido, você tem ONGs que apoiam, né? Assim como, é óbvio que a gente está falando só da nossa área aqui, mas tem um belíssimo trabalho da Karen Santos com a Azuxis de Minas Pretas, fazendo um trabalho maravilhoso nessa área e trazendo essa representatividade também. Eu acho que essas representatividades elas estão subindo de um jeito que a normalização é o caminho, porque eu volto a falar, a minha maior preocupação é que nós temos que parar uma roda que ela gira há 500 anos do mesmo jeito. O problema não somos nós, são os nossos filhos entenderem essa normalidade quando eles entrarem e saírem do modelo ideológico de escola, que ainda é um modelo ideológico de escola. Porque uma criança transexual na escola, ela não pode usar o banheiro feminino, e se ela se vê como homem, ela não pode usar o banheiro masculino. Então, nós temos um problema ideológico sério para mudar. E quanto mais nós normalizarmos a vida desses pais, eles vão poder protestar, porque tem que vir de cima. Então, para mim, a normalização é a melhor coisa que tem. É você não ser nada. Ou seja, a minha vida sexual, o que eu sou, não interessa no mercado de trabalho. Interessa o que eu estou fazendo e se eu sou boa no que eu faço. Então, a competição fica igual. Então, para mim, essa é a grande coisa, somos pessoas normais. E eu queria fazer uma observação final, que talvez não seja clara. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o meu diretor me falou o seguinte, quando me contratou: você não tem obrigação nenhuma com a gente, de absolutamente nada que não seja o seu trabalho, faz só o que você quer e você está aqui pela pessoa que você é. Quer dizer, então, eu nunca tinha ouvido isso numa empresa. Nunca ninguém me falou. E se tiver alguma coisa que você não queira fazer, tu fala para mim, porque você não tem obrigação com nada, a não ser fazer o seu trabalho. Então, isso para mim é normalizar. Eu me sinto uma pessoa absolutamente normal dentro do meu ambiente de trabalho. Porque eles me nivelaram com todo mundo. Eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada de diferente, não sou obrigado a fazer nada que não seja fazer o meu trabalho. Então, acho que isso, a roda muda, e eu acho que essa é a nossa grande conquista. Obrigado. Antes, vou aproveitar que lembrei até uma coisa, nisso que tu fala da normalização e da importância dessa representação, de ser normal, lembrei de um dado que nessa linha ainda das vitórias, queria compartilhar aqui com vocês, fiz os cálculos meio mentais, mas em torno de mais de 50%, em torno de 50% da nossa equipe está dentro dos LGBTQIA+, então é uma boa representatividade, assim, tanto em questão de monogamia, não monogamia, questão de sexualidade, gênero, então tem uma diversidade que abarca. Claro que pensando em diversidade e inclusão, tem outros pontos que a gente ainda pensa, não, sempre tem coisa que dá para melhorar, sempre tem, obviamente, mas queria compartilhar um pouco e vira normal, é bem isso, vira normal, ninguém estranha, ninguém presume qual é o gênero do parceiro e da pessoa, isso é discutido, isso é falado e tem suas diversidades, e é bem isso, quando se torna normal, não é mais nada, né? Quando tá normal, não é um ponto de diferença, é até uma coisa em comum que acaba que a gente tem, então só queria trazer um pouco esse dado que achei importante de compartilhar. Ai, foi incrível, precisava mesmo. A gente precisa enaltecer, né, as empresas que realmente dão espaço para a diversidade e que estamos aqui, né, fazendo a diferença, a Vibra fazendo a diferença, sempre pensando no futuro. E é isso, gente. Eu queria avisar vocês que nós já encerramos, tá bom? O nosso sorteio. Logo, logo aparece já o resultado. E vamos começar as considerações. Tudo bem? Eu quero agradecer todo mundo, gente. Vamos lá. Quem que eu começo? Vamos finalizar. Mari, me ajuda. Eu estava até voltando aqui. Bem, então, para as considerações, né? Queria agradecer muito por toda essa troca. Eu acho que, antes de vir aqui para essa apresentação, eu estava bem nervosa. Porque quando a gente se fala de diversidade e inclusão, quando nós somos pessoas que problematizam os preconceitos que a gente tem, nossos engenhamentos, como tudo é muito estrutural e por vezes reflete nas nossas atitudes sem a gente nem perceber. Então, por um momento, estava com receio de acabar falando alguma coisa errada, assim, esse nervoso, mas o erro, ele é parte do processo, né? Acho que tem um pouco isso, não é que a gente não vai errar, mas a gente tem que problematizar os nossos erros, olhar criticamente para eles e pensar, ok, errei nisso, vou mudar isso tanto para a vida pessoal quanto empresarial, né? Dentro de uma empresa, às vezes sem referência, a gente fica, putz, será que isso é o mais certo? Será que não? Será que eu faço uma vaga afirmativa? Será que não? A gente fica com muitos anseios, né? Mas o conhecimento vem dessas trocas, poder estar com pessoas que têm trajetórias mais longas do que eu, ou com mais experiência, ou com focos diferentes também, é muito importante todo esse compartilhamento para a gente ir crescendo e ampliando a nossa visão sobre diversidade e inclusão. Bem, no comecinho da talk que a gente já teve, a diversidade ela não está só no LGBTQIA+, tem diferentes diversidades, tem neurodiversidades, tem diferentes raças, então muitas
a diversidade, né, é toda essa diferença que a gente tem. E só queria agradecer pela possibilidade de estar trocando, aprendendo e construindo em conjunto com essas pessoas incríveis aqui. E vou passar para o Ettore. Ai, gente, eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigado. Foi ótimo ouvir todas as pessoas. Vocês que estão assistindo, eu também fiquei pensando assim, as pessoas que não estão aqui, né, como convidadas, ou como que a Mari, a Eloá, já virei íntimo, né? A Fernanda aqui, né, que são da Vibra. Eu fiquei pensando que, olha, a gente tem aqui nessa conversa já uma diversidade de pessoas. E é isso que a gente precisa, de pessoas aliadas, né? E quando eu digo pessoas aliadas, não são só os grupos minorizados que precisam de pessoas aliadas. Todos nós precisamos de alianças, né? E como as alianças nos tornam mais fortes. E eu gosto da palavra forte, porque ela não é nem masculina nem feminina, né? Ela é neutra. Então, sejamos fortes, né? Então, foi uma delícia estar aqui com vocês, ouvir vocês, aprender com vocês. E se vocês quiserem continuar esse papo depois, em outro momento, meu arroba do Instagram é ettore.prof, ou no LinkedIn, Ettore Medeiros. E a gente segue por lá. Muito obrigado à Vibra, a todo mundo, a PAN principalmente, e vida longa essas discussões e que a gente possa fazer mais bate-papos como esses. Eu esqueci de passar a palavra, me desculpe. Vou passar agora a palavra para a Fer. Fernanda, olha a intimidade, gente. Tô muito íntima. Pode chamar de Fê, Fernanda, parece que você tá brigando comigo. Fê tá ótimo. Bom, eu só queria agradecer muito. É um espaço que, assim como a Marina comentou, eu também tinha ficado super nervosa, porque a gente sabe que é um assunto delicado, é um assunto que mexe muito com muitas pessoas e pode tocar, inclusive, em feridas. Então, é um assunto delicado e que a gente tem que ter bastante alteridade. Eu gosto bastante desse termo, né? Da gente não simplesmente uma empatia, da gente se colocar no lugar do outro, mas a gente conseguir ao máximo se aproximar da visão do outro a partir do lugar do outro, entender como que aquela pessoa está naquela situação. Então, fico muito feliz de a gente poder ter essa troca, muito obrigada aí todo mundo, nossos convidados, nossa, muito, muito enriquecedor esse momento, aprendi demais, e a gente tem um caminho aí longo, mas estamos aqui, existimos, somos excelentes profissionais e vamos continuar caminhando todos juntos aí. E passo minha palavra para a Olivia. Bom, Fê, obrigado por me passar a palavra. Eu agradeço o convite da Vibra, uma empresa que eu admiro, que eu já admirei mais ainda com esses números que você trouxe. Agradeço o convite da Marina, da Fernanda, da Pan, o Ettore por estar aqui, a Eloá, todos juntos. E me enche de animação ver isso, porque foi um papo de pessoas que sentem orgulho do que são. E eu acho que isso é a melhor coisa que a gente tem, né? A gente cada dia mais caminha de peito aberto, porque nós sabemos o nosso potencial, o que nós somos, né? Nós não precisamos mais abaixar a cabeça. Então, eu vi uma coisa aqui, e de forma pacífica, não de forma violenta, né? Então, eu acho que poucos grupos têm a capacidade de se impor de forma pacífica, se impor pelo que são a dia a dia. E o nosso grupo tem essa capacidade, tem demonstrado a cada dia mais, né? Tirando Stonewall, a gente não tem violência em lugar nenhum, né? A gente nunca se impôs de outro jeito. Teve aquele momento que foi uma necessidade, olha, para de bater na gente, né? E hoje a gente chega por quê? Porque a gente está bem formado, porque a gente precisa ter espaço, porque a gente existe. Então, acho que isso aqui foi uma grande comemoração de tudo isso e eu fico feliz de ter participado. Obrigado por me convidar. Passo para Eloá. Gente, eu quero agradecer imensamente, porque é uma honra imensa poder estar com vocês. Eu acho que, para mim, é uma conquista, né? Esse bate-papo de hoje é uma conquista. É claro que eu estava nervosa, gente. Pelo amor de Deus, quem que não vai estar, né? Porque é realmente um assunto que, pô, marca a gente, né? Quem é LGBT é marcado a vida inteira, machuca a gente a vida inteira. Então, falar com prioridade é uma coisa que dói, mas a gente precisa fazer. Então, dá realmente esse nervosismo. E eu tô muito feliz, porque eu consegui me ver e eu consegui ver o quanto que é importante essa luta, o quanto que foi importante.
e está sendo importante. Ações como a da Vibra, não tem como não agradecer. Eu, quando fui contratada pela Vibra, eu acho que foi, para mim, assim, na minha no que era real para mim, sabe? No que era físico, de varejo e tudo mais, sempre foi muito agressivo, sempre foi tudo muito agressivo. E é chocante quando a gente entra numa empresa que realmente é inclusiva e diversa, e respeita isso, e luta por nós, porque a sensação é de que estão fazendo além, sabe? Então, é realmente muito importante que a gente naturalize isso. E eu estou muito grata por tudo, pelos aprendizados de hoje, pelo bate-papo, por vocês que estão aqui presentes, né, na Twitch até agora com a gente. Gente, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo mesmo. Muito obrigado também ao pessoal do Inclua, né, que está aqui até agora. Obrigada, gente. Agora, Acredito que agora tem o sorteio, né? Agora é o sorteio, gente. Vamos chamar o sorteio, por gentileza. Vamos ver quem foi o vencedor desses livros. Bora para a nossa tela de sorteio. Eu aqui tentando acompanhar pelo celular quem que foi. Isabela Silva Rosa. A Isabela foi a ganhadora. Uhul! Uhul! Aproveite muito, Isa. E acho que com isso a gente finaliza, né? O nosso Vibra Talk de hoje. E, bem, fiquem de olho para as próximas edições, novos assuntos. E muito obrigada por tudo, pessoal, por todas essas trocas incríveis. Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui. Tchau, tchau para todo mundo. Fiquem bem.